Olá pessoal, meu nome é Meriene, sou professora de Química do IFMG Campus Bambuí. Estou aqui contribuindo com o cursinho IFMG à prova do Campus Piuí. Vamos mais uma questão? Vestibular UENG deste ano, 2022 de Química, questão 19. Temos aí, preparou-se uma solução adicionando 0,04 mols de ácido fórmico em água, perfazendo um volume total de 2 litros. Com base no exposto, o grau de dissociação dessa solução é aproximadamente... Ok, então ele quer o grau de dissociação. Ficou bem claro aqui. O que é grau de dissociação? Grau de dissociação vai ser o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas vezes 100. Então é uma porcentagem, por isso que a resposta está em porcentagem. Ele dá alguns dados, Ka do ácido fórmico, 1,8 vezes 10 a menos 4, e algumas raízes aqui embaixo. Toda vez que nós vimos um ácido orgânico, a gente já imagina que esse ácido seja um ácido fraco. Então, aqui, nós podemos cometer um pequeno erro, e eu tentei fazer por essa fórmula, que é a fórmula de diluição de Ostwald, e realmente não funciona, viu, gente? Talvez seja por isso que alguns de vocês tenham errado e tenham até pedido para fazer essa equação, essa questão, desculpa. A questão aqui é o seguinte, quando nós chegarmos ao final aqui e encontrarmos a resposta, a gente vai observar que a lei de diluição de Ostwald, da maneira simplificada, ela pode ser utilizada para grau de ionização menor que 5%, que não vai ser o nosso caso. E quando a gente usa o grau de diluição, a equação do grau de diluição de Ostwald de maneira normal, a gente vai entrar numa equação de segundo grau, que às vezes é um pouquinho complexa. Então, acho que a melhor maneira de nós sairmos daqui é pela maneira mais simples. Eu sempre gosto do mais simples. E o mais simples é a gente utilizar mesmo a constante de ionização, que é a constante de ionização ácida, e irmos pela fórmula da constante de ionização. Então, vamos lá. Para começar, nós temos que achar a concentração, né, a molaridade. Então, nós temos que é 0,04 mols dividido por 2 litros. Então, eu sei que a concentração de ácido vai ser 0,2 mol por litro. Pessoal, isso aqui é o número de moléculas dissolvidas. Qual é o número de moléculas dissolvidas lá na solução? 0,02 mols. Então, esse valor nós já temos. Nós agora precisamos ir atrás do número de moléculas ionizadas. E a ionização, ela está diretamente correlacionada com aquela tabelinha que nós fazemos sempre que a gente pensa em ionização, que vai ser o ácido, aqui no ácido fórmico, no caso o ácido fórmico, se dissociando em seu sal, que é o formiato, mais o ácido. Inicialmente, o valor vai ser 0,02 mols, que é a concentração. Aqui eu tenho 0 e aqui tenho 0, porque no início nada está dissociado. Depois de um tempo, eu já tenho que esse valor da concentração diminuiu por um valor que já está dissociado, e aqui eu tenho o valor dissociado e o valor dissociado. Eu não sei, é x, e é esse x que eu quero descobrir. Como ele já deu os dados aqui, te deu a constante de acidez de 1,8 vezes 10 a menos 4, eu consigo utilizar essa fórmula, que vai ser uma constante, então é sempre produtos, ácido, o formiato, vezes o H+, dividido pelo reagente, produto por reagente. Olha que interessante. Eu tenho boa parte disso aqui. Eu tenho Ka, que é 1,8 vezes 10 a menos 4. Eu tenho a concentração do formiato e a concentração do ácido, que é x vezes x, dividido pela concentração do ácido, que é 0,02 menos x. Mas, como eu disse inicialmente, esse ácido é um ácido fraco, por ser um ácido orgânico. Então, esse x aqui, ele é um valor muito pequeno e ele pode ser tirado deste denominador, porque ele não vai fazer diferença não vai fazer diferença quando comparado com a concentração inicial do ácido. Então, a gente retira isso daqui, anula essa parte por ele ser muito pequeno e prosseguimos com a reação. Então, aqui nós temos
1,8 vezes 10 a menos 4, que é igual a x ao quadrado, dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Eu fiz isso aqui, ó, para direita diminui, D com D, direita diminui, para ficar mais fácil a multiplicação cruzada que nós vamos fazer aqui, ó. Por que vai ficar 3,6, que é 2 vezes 1,8, vezes 10, menos 2. Quando eu passo para lá, passo multiplicando, então os expoentes passam somando. Menos 4 mais menos 2, eu vou ter aqui o total de menos 6. Ok. Isso aqui, gente, vai ser igual a x ao quadrado. Vamos deixar aqui. Então, eu vou cair numa raiz quadrada. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 3,6 vezes a raiz quadrada de 10 a menos 6. Olha aqui a raiz quadrada de 3,6, ele me deu, é um dado. Então, eu tenho x é igual a 1,9 vezes 10. Aqui, ó, qual que é a propriedade? Raiz, quando eu tenho expoente, vai ser o expoente dividido pelo valor da raiz. Então, x é igual a 1,9 vezes 10 a menos 3. Esse aqui é o valor de x. Então, esse é o valor. E o que é x? É o número de moléculas dissociadas. Lembra lá no início que nós dissemos que alfa era o número de moléculas dissociadas dividido pelo número de moléculas iniciais? E aí o número de moléculas dissociadas nós temos agora, que é 1,9 vezes 10 a menos 3, dividido pelo número de moléculas iniciais, que é 0,02. Agora vamos fazer essa conta aqui. Então, com isso eu tenho que... Vou começar aqui embaixo, tá, pessoal? Alfa vai ser igual a 1,9 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 vezes 10 a menos 2, para ficar mais fácil. 1,9 dividido por 2 vai dar 0,95 vezes 10A. Se é divisão, eu vou subir com o expoente de baixo por sinal contrário, ou diminuir. Então, vai ficar menos 3 menos menos 2, o que vai dar, então, a 10 a menos 1. Então, isso aqui vai ser para cá, para andar com a casa, para sumir com esse 10, que vai ser mais fácil, 0,095. Lembra que tem 1 vezes 100 na fórmula? Na primeira fórmula, volta o slide que vocês vão entender. Volta o vídeo aqui um pouquinho, que é no slide anterior. Vezes 100, então isso aqui vai ser 129,5%. Vamos ver se tem esse valor lá? Para a gente marcar. Aqui, ó, letra D, 9,5%. Aí, quem for estudar a lei de Ostwald, por favor, eu peço que vocês deem uma olhadinha nela, porque ela faz a correlação entre a constante de dissociação e o grau de ionização, mais a molaridade da solução. Quando vocês forem trabalhar por ela, a fórmula dela existe uma simplificada, que nos livros, os professores eles vão ensinar que só pode usar a simplificada para grau de ionização menor que 5%, que não é o caso desse exercício, que pega o valor de 9,5%. Agora, se vocês quiserem tentar pela lei de diluição de Ostwald, entrando em raiz quadrada, entrando em equação de segundo grau, podem tentar também. E comenta aqui para nós o que deu. Muito obrigada. Deixe o seu like aqui no cursinho e nos sigam nas redes. Um super abraço e até a próxima.